Olá, professoras e professores, estamos aqui para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens, que já está nos momentos finais, na sua perspectiva de encerrar o trimestre. Esse trimestre que trouxe coisas bem relevantes no tocante à cobiça e orgulho, revista escrita pelo comentarista pastor Natalino. Vamos para a lição número 11. Orgulho e inveja, que tem por objetivos conscientizar do poder destrutivo do orgulho e advertir a respeito do poder destrutivo da inveja. Ou seja, basicamente essa lição vai tratar do poder destrutivo, tanto da inveja quanto do orgulho. Fique conosco, se inscreve, compartilhe esse vídeo e a gente vai para mais uma aula. 11ª lição, orgulho e inveja. Graça e paz, amados e amadas irmãs da Escola Bíblica Dominical, meus professores, minhas professoras queridas. Muito obrigado pela parceria de vocês, pelas mensagens de carinho que vocês mandam para nós aqui nos vídeos. Eu fico muito feliz. Vamos para a lição 11ª, orgulho e inveja. O texto áureo vai dizer: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Está em Provérbios 16:18. A síntese dessa lição trabalha uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Mais uma vez, o autor trabalha pelo menos 2 textos bíblicos. O primeiro em Provérbios 16, versículos 16 ao 20, e o segundo em Gênesis capítulo 4, do 1º ao 7º. Vamos para o primeiro texto. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O segundo texto: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. São os 2 textos que nosso autor trabalha na perspectiva para dar os conceitos e os paradigmas da lição de hoje. Na introdução, uma brevíssima introdução, o comentarista diverte: o orgulho e a inveja são 2 temas diretamente relacionados ao poder. Provérbios, um dos livros sapienciais ou de sabedoria, aborda o perigo da opção de uma vida orgulhosa e individualista. O poeta recomenda privilegiar uma vida simples e humilde. Primeiro tópico: o poder destrutivo do orgulho. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. O ser humano, por natureza, é um ser inteligente, mas nem todos aplicam com eficácia a sua inteligência, que geralmente pode ser confundida com sabedoria. No livro de Provérbios, a sabedoria é vista como antídoto contra o orgulho. Por isso é algo que deve ser buscado com todo ânimo, no versículo 16. Quem a encontra sempre agirá com humildade. Assim, ser sábio é aplicar o conhecimento de forma humilde e adequada. O orgulhoso é desprovido de lucidez e bom senso, pois está pronto a fazer o mal, se os seus interesses foram colocados em risco.
Provérbios 6, versos 17 e 18. Ele não consegue se controlar quando é confrontado, pois é inseguro, inflexível e até ingênuo. Dessa forma, torna-se uma pessoa não confiável, podendo colocar todo o projeto em risco. A pessoa orgulhosa busca o poder para se proteger da sua insegurança. Logo, não é a pessoa certa para o serviço de responsabilidade. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Em suma, nesse pequeno trecho que o autor nos aborda, ele vai colocar que uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Inteligente é aquele que adquire conhecimento, mas aquele que sabe usar o conhecimento torna-se sábio. Ele vai fazer esse dualismo entre conhecimento e inteligência. E o que seria ser sábio? Ser sábio é usar todo esse conhecimento mantendo-se humilde e também servidor ao próximo. Sempre sabendo quem você é, dentro de uma perspectiva que não precisa se exaltar ou se aflorar diante do outro. Pode ser conhecedor, pode ser sábio, pode ser inteligente, mas com tudo isso, sabedoria se destaca a partir do pressuposto que eu sei o meu lugar e o lugar do outro. O orgulho precede a ruína. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria, por isso leva uma vida de prepotência e arrogância. Em geral, o altivo usa as pessoas como se fossem objetos em seus benefícios e para a manutenção do poder. Provérbios 16, 19. Muitas vezes o orgulho pode estar disfarçado de boas intenções, pois muitos ajudam o outro de forma condicional, com a intenção de receber algo em troca e ser aprovado. Os orgulhosos vivem uma vida de insegurança constante, sempre com medo de perder o poder. Por isso não dormem, enquanto não maquinarem o que fazer para se manter no controle. Provérbios 4, verso 16. O livro de Provérbios recomenda uma vida simples e humilde, construída por meio da integridade e da justiça. Provérbios 28, 11. As pessoas que alcançam a excelência na vida são aquelas que não conseguem extrair o melhor das coisas simples. Já os soberbos, que pensam desfrutar o melhor da vida, terminam em uma existência sem paz. Ou seja, a soberba, ela está concomitante a uma vida de terror. A pessoa não tem paz, a pessoa não descansa, a pessoa não tem sossego, num bom português. É uma vida de medo de perder o controle, medo de perder o poder, e a pessoa não consegue ser feliz com ela mesma, a partir do pressuposto que a qualquer momento ela pensa ser tomada daquele poder que ela exerce. É uma vida de inferno, num sentido existencial. A sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança, que é o versículo 20. O acesso à educação na antiguidade era para poucos privilegiados. No entanto, na época da organização tribal, em que os clãs tinham prioridade, a sabedoria popular era algo compartilhado no ambiente familiar. Provérbios 4, do 1 ao 5. O conselho nos ambientes urbanos ou a sabedoria dos anciões nos lugarejos constituía outro reflexo ou contexto de compartilhamento de sabedoria. A sabedoria era uma das 3 principais fontes da revelação divina. Jeremias 18, 18. A poesia hebraica tinha um papel na literatura da crença de Israel. Assim, mesmo aqueles que não tinham acesso ao texto escrito aprendiam aos pés dos propagadores da tradição oral, quer em casa, quer na rua, quer na prática litúrgica. Eram moldados pela sabedoria da palavra. Quem busca a sabedoria viverá em segurança. Por isso, buscar o conhecimento do texto bíblico é importante, mas o maior aprendizado é a sabedoria de praticar a palavra. Jovem, adverte o nosso autor, aproveita todas as oportunidades para adquirir a verdadeira sabedoria e ser feliz.
Existe a verdadeira sabedoria, que no caso, ele está sendo colocado aqui no nosso contexto, e consequentemente, então, existe a falsa sabedoria. A falsa sabedoria é quando a pessoa, cheia de conhecimento, se acha melhor do que os outros, no sentido de prepotência, de arrogância, de domínio dos ignorantes, e a partir desse contato, ele vive uma vida infeliz, porque ele é inflexível, ele não tem uma humildade para, de frente para si mesmo, entender qual é a sua posição. Servo dos servos de Deus é uma posição que se destaca na perspectiva daquele que tem sabedoria. O prazer de partilhar o conhecimento com o outro, de ouvir o outro a partir mesmo da sua simplicidade, isso é muito interessante. Eu fico maravilhado, irmãos, quando em sala de aula, por exemplo, um aluno traz para mim algo dentro da perspectiva ali do programa que está sendo proposto, que eu nunca tinha observado, que eu nunca tinha visto em sala de aula nenhum. Né? E alguns deles ficam assim, eu não deveria falar, eu não deveria nem mostrar para o senhor isso aqui, mas é maravilhoso essa partilha aí, né? Eu falei, não, pode, por favor, coloque a mesa, vamos, coloca aí para a gente ouvir. E é maravilhoso. Aí o aluno fica assim, nossa, mas eu estou falando para o meu professor. E qual é o problema? Ninguém é tão sábio que não tenha nada a receber, ninguém é tão ignorante que não tenha nada a doar. Essa é a perspectiva de sabedoria. Saber o seu lugar. Né? Ouvir não me faz menor que ninguém. Pelo contrário, me coloca em diálogo. Quem tem identidade pode dialogar. Né? Agora é diferente. Quem não tem identidade, infelizmente, ele vai viver uma vida conturbada, amedrontando, aterrorizando. É complicado isso. Sobretudo no ambiente eclesial que nós estamos inseridos, né? Pense, você tem buscado a sabedoria que vem de Deus ou buscado um estilo de vida que privilegia o poder e o orgulho? O ponto importante da palavra. Segundo a palavra de Deus, uma vida de poder, luxo e prosperidade obtida com base na arrogância e humilhação das pessoas não terá um final feliz. Lembre-se que o autor está colocando uma vida de luxo, uma vida de poder adquirida na arrogância e humilhação dos outros. Ele não está necessariamente demonizando o luxo, o poder, uma vez que são coisas adquiridas dentro da questão normal ou dentro da questão da honraria, digamos assim, ou do trabalho, né? Ele coloca que isso é negativo e com certeza vai ter um final trágico quando poder e luxo é adquirido com humilhação dos outros, com arrogância sobre os outros. Infelizmente, poucas pessoas têm consciência disso, né? Vamos para o segundo tópico. O poder destrutivo da inveja, Gênesis 4, 1 ao 7. Ele trabalhou o primeiro tópico, Provérbios, agora ele vai trabalhar Gênesis. Vamos ver o que ele fala para nós. Todos os dois textos contidos no Antigo Testamento, evidentemente. Inveja é uma das tentações da natureza humana. O tema inveja foi estudado por diversos pensadores. Entre eles podemos citar os famosos filósofos gregos como Aristóteles, o poeta romano Ovídio, o político e filósofo Francis Bacon e o médico, neurologista e criador da psicanálise Freud, entre outros. A inveja é formada pelos étimos latino in, dentro de, videre, olhar, que indica um olhar maléfico que penetra o outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. A inveja é tida como uma paixão humana que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Esse sentimento terrível, que faz parte da velha natureza, está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. Ou seja, se eu não tenho, ninguém pode ter. É esse o conceito que ele propõe aqui para nós de inveja. Não é o desejo de você ter uma boa casa, de você ter um bom carro, de você ter um bom emprego, não é isso. Porque a gente não pode confundir os conceitos de
querer ter uma vida melhor e querer ter uma vida melhor independente se eu estou atropelando os outros. São duas coisas diferentes. E o autor coloca isso bem claro aqui para nós. Vamos usar um exemplo bem claro. Por exemplo, eu tenho que ter uma casa maior do que a casa de todo mundo, no meu contexto. Não pode ser uma casa padrão, mediana, ali mais ou menos do jeito que todo mundo tem. E outra coisa, se eu não tiver, ninguém pode ter, porque eu desejo o que é do outro. É claro que quando você busca uma residência nova, você está querendo comprar uma casa, você está desejando aquilo que é do outro, mas no sentido que o outro está, o objeto ali, a casa, ela está à venda. Isso não é necessariamente desejar o que é do outro, porque está disponível a quem tiver a oferta, que faça a oferta e leve o produto, né? Questão de mercado, só para nós ambientar aqui. Agora, quando você passa a desejar o outro, mesmo que não está disponível para você, desejar o que o outro tem, aquilo que não está disponível, por exemplo, nossa, meu sonho era morar naquela casa, mas aquela casa não está à venda, aquela casa tem uma família que reside, nem pensa na cabeça do dono disponibilizar à venda, mas você quer e quer e quer e vai até fazer alguma coisa para adquirir aquilo ali. Então é complicado. Ou um cargo na empresa, né? O cargo não está disponível, está ocupado, mas você vai fazer de tudo para manipular as coisas e conseguir até chegar naquele denominador comum. Isso é complexo, muito complexo. Caim se entristece com a aprovação de Abel. Em Gênesis 4 é relatado o nascimento dos filhos do primeiro casal. A ênfase do texto é dada para o primogênito Caim. A alegria de Eva, a mãe de todos os seres viventes, deve ter sido grande. Caim, por ser o primeiro ou o primogênito, deveria ter uma posição de destaque e respeito. A chegada do segundo filho, apesar de que ele coloca esse negócio de primeiro filho, destaque e respeito, essas tradições ainda não estão prontas ainda, né? Isso é coisa bem mais tarde, ou digamos bem mais tardias. Essa parte aqui foi completamente desnecessária. A chegada do segundo filho exigiu naturalmente que o primogênito reorganizasse seu espaço e sua maneira de pensar, considerando a presença do mais novo. Bom, isso aqui é um pensamento completamente contemporâneo a nós. Não tem nada a ver com o pensamento antigo. Isso seria um pouco trágico pensar a primeira família dentro dessas prerrogativas, uma vez que não tem nada ainda concretamente alicerçado. Tudo ainda está sendo inicial. Então essas coisas é um pouco complicado. O episódio da oferta de sacrifício dos irmãos a Deus provavelmente foi o ápice dos conflitos. Caim desejava ter a aprovação divina obtida por Abel, uma legitimação de poder, uma vez que demonstraria sua intimidade com Deus. Nesse caso, a inveja ocupa o lugar do desejo. Para o invejoso, o fato de não ter o objeto desejado pode resultar em morte natural ou espiritual. Caim, ressentindo-se, revolta contra seu irmão que conquistara o lugar desejado por ele. Tem dois irmãos que estão oferecendo sacrifícios a Deus, e ambos querem que esses sacrifícios sejam aceitos por Deus. Eu não sei como é que o autor colocou. Vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente tentar entender isso aqui. Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Quando Caim e Abel se posicionaram para oferecer os sacrifícios a Deus, eles estavam em condições de igualdade e de potencial rivalidade por buscarem o mesmo objetivo, a aprovação divina de suas ofertas. Não necessariamente não era uma rivalidade, deixa eu acrescentar aqui, nessa perspectiva, porque ali não é uma competição que apenas um pode ser aceito. Em nenhum momento a Sagrada Escritura fala que é um jogo onde apenas um vai ter a sua oferta aceita. Deus poderia ter aceito a oferta dos dois. É um pouco complexo isso aqui, porque colocou bem as duas ofertas em nível de competição mesmo, né? Virou um jogo. E não é por aí que funciona. As duas ofertas estão previstas na lei dos israelitas, os primogênitos do rebanho e o melhor das primícias da terra. Êxodo 34, 19, 20, 22, 26. No entanto, Caim estava ciente de que não havia alcançado o favor de Deus e que seu irmão sim. O texto afirma que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, Gênesis 4:3. Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração dos ofertantes.
Ele conhecia o bom coração de Abel e a raiz da maldade que já estava plantada no coração de Caim. O Novo Testamento também deixa claro como Deus observa a fé e a atitude justa de Abel em contrapartida do comportamento maligno de Caim. Segundo Hebreus 11:4, 1 João 3:12. Eu fiquei um pouco confuso aqui nessas colocações do autor, né? Mas vamos continuar a leitura. Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja. Versículos 6 e 7. A narrativa da rivalidade entre os irmãos Caim e Abel nos revela que o primeiro homicídio do planeta ocorreu entre os dois irmãos e foi motivado pela inveja e a competição egoísta. Demonstra ainda que Deus não interrompe o diálogo com Caim. Ele recorda da sua liberdade frente ao mal e ao bem. É verdade, né? O Senhor fala, olha, eu rejeitei a sua oferta, eu não gostei daquilo que você me trouxe, mas o que você vai fazer com a minha rejeição é uma questão muito séria da sua parte. E aqui também trabalha uma questão psicossocial muito interessante, irmãos. Como que a gente trabalha com a rejeição, né? A gente entra no sentido arrogante, o atropelamento que todos devem nos aceitar. Eu sei que muita gente não gosta dos vídeos que eu posto aqui no canal, né? Até mesmo a audiência é baixa se comparada aos outros vídeos de escola dominical, eu tenho acompanhado bastante isso. Mas eu coloquei na minha cabeça a perspectiva de que vale a pena continuar nesses moldes. Não é atropelamento, mas é um propósito. Né? Um propósito de quê? Porque eu tenho um público específico, mesmo que seja menos, né? Um público menor, mas eles precisam de ouvir o texto lido para acompanhar toda a explicação. E dentro de um pressuposto dessa necessidade, a gente tem que saber lidar, inclusive, com a rejeição dos irmãos que falam, não gosto que você lê tanto, eu queria que você explicasse mais do que você lê, porque o texto está na nossa mão. Vê se você entende isso. Agora, se eu vou ficar ofendido ou não, se eu vou partir do pressuposto de até atropelar o meu propósito para que isso seja atendido, aí é outros 500. É interessante como que a gente trabalha com essa questão da rejeição. Isso é muito interessante. E aqui poderia ser mais investigado essa questão, né, na revista. Como que se trabalha com a rejeição? Sobretudo para nossas classes jovens. Como que nós temos trabalhado com não? Né? Porque nem tudo é sim na nossa vida. Infelizmente, é uma realidade. Ou felizmente, vamos dizer, a partir de que pressuposto? O homicídio poderia ser evitado se o primogênito, ciente do perigo da inveja que o assediava, se dedicasse a controlar seus sentimentos e emoções. Antes de Caim assassinar Abel, Deus o alertava a respeito da maldade que estava em seu coração. Ele teve oportunidade de refletir a respeito do estado de seu coração e corrigir o seu comportamento. As perguntas que o Senhor dirigiu a Caim eram bem reflexivas. Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se queremos tratar e extirpar da nossa alma a inveja e a maldade, não podemos ignorá-la. Ou seja, está em nós esses sentimentos, agora está também em nós o controle de como interagir com esses sentimentos. É verdade que tem hora que você fala, nossa, fulano está indo mais, o canal do fulano está conquistando mais, o estilo de fulano está sendo mais aceitável. Agora, dentro de um pressuposto de propósito, a gente tem que mesclar e entender como que a gente vai trabalhar a rejeição do não tão sucesso, né? E como que isso pode ser potencializado dentro da perspectiva do bem e não do negativo, né? Eu conheço pregadores que, quando a igreja não está glorificando enquanto ele está pregando, ele praticamente vai mudando a mensagem para uma questão mais exortativa, né? de agressão, fica um tom mais agressivo. E é complicado isso, porque às vezes a pessoa não está glorificando, mas ela está absorvendo tudo aquilo. E como é que funciona essa medida, né? Enfim, Tiago adverte a respeito do engodo da concupiscência com o processo que se forma no interior das pessoas, podendo ser interrompido se o cristão não se deixar levar pelos desejos e paixões. Tiago 1, 14 e 15. Infelizmente, Caim optou por dar vazão a seu impulso invejoso e entrou para a história como o homem que cometeu o primeiro homicídio.
A maldade de Caim fica evidente no fato de ter premeditado a morte do seu irmão, pois em seu coração já o havia assassinado. O exemplo de Caim é um retrato de muitos que, embora conheçam a Deus e até queiram servi-lo com as suas ofertas, não permitem que Jesus os transforme e arranque do seu coração a velha natureza. Pense, meu querido jovem, meu querido professor e professora, você tem inveja de alguém? Trate esse sentimento e peça a Deus para arrancá-lo do seu coração. Pois um ponto importante aqui na nossa lição é: não ignore a inveja. Ela pode te levá-lo à morte espiritual. Isso é muito sério. É uma enfermidade psicossocial, psicoespiritual, né, que tem que ser tratado como qualquer outra enfermidade. Você não pode simplesmente, não é bem assim, ou tratar com um simples analgésico. Né? Tem que arrancá-la, tem que extirpá-la. A palavra que ele vai usar aqui dentro do seu contexto. Um subsídio que o autor traz para nós: a soberba precede a ruína. O orgulho é uma ofensa séria no livro de Provérbios. Ver capítulo 11, 2, 13, 10. Ver sobre os olhos altivos em 14, 3. Os versículos 18 ao 19 desse capítulo discute sobre o orgulho, a humildade, os desastres, adicionando algo mais ao estoque de declarações sobre a sabedoria. Naturalmente, o versículo 18 é uma das declarações mais familiares e mais empregadas. O orgulho é personificado. Estamos diante de um homem arrogante que se pavoneia por onde passa, dominando outras pessoas, buscando quem quer brigar. Mas então, de súbito, ele sucumbe. O homem orgulhoso tropeça em um obstáculo e cai na cova. Ele é como um animal que um caçador finalmente apanha em sua armadilha. Sua queda é fatal. O caçador o apanha e uma seta atravessa-lhe o coração. A segunda linha métrica prevê o pensamento que fornece o paralelo sinônimo. Na primeira métrica, o orgulho se projeta. Na segunda, os dias de projeção terminam, pois o homem orgulhoso cai. O indivíduo que vive de cabeça levantada olha sobranceiramente e não para onde está indo. Não vê aquilo em que tropeça e cai. Outro sim, quanto mais elevada é a pessoa, maior é a sua queda. Este foi o caso de Nabucodonosor. Daniel 4, 30, 31. Comentário de Champlin, o Antigo Testamento interpretado, versículo por versículo. Irmãos, foi péssima essa lição. Honestamente, eu não curti muito. São 2 artigos, 2 textos, 2, por que eu não posso dizer, 2 temáticas maravilhosas que o autor poderia ter explanado melhor, mas infelizmente ele não foi feliz aqui na lição 11. Eu creio que você deve fazer algumas pesquisas mais para lecionar isto, porque vai ficar um pouco meio bagunçado na cabeça do autor. Até mesmo esse subsídio aqui é um tiro no pé. Vamos ver, a conclusão que o autor nos traz é: na lição de hoje aprendemos que o orgulho precede a ruína e afasta o crente da presença de Deus. Alimentar sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Peça a Deus que Ele conceda um coração puro, humilde e quebrantado. Bom, umas coisas têm que ser colocadas aqui. Primeiro, não se trabalha essas questões apenas no sentido espiritual. Segundo, não se trabalha essas questões apenas no sentido da oração. A oração é ferramenta para ser utilizada em todas as áreas, sim, mas junto com a oração tem que ser trabalhadas algumas ferramentas da psicologia, da psiquiatria, um bom conselho pastoral, um acompanhamento de uma pessoa idônea. Todas essas prerrogativas são ferramentas que vão agrupar num denominador comum de fazer a pessoa a se elevar, a pessoa a se soltar dessas amarras. E é interessante esses acompanhamentos. Infelizmente, nem sempre dispusemos de todas essas ferramentas ou de pessoas que podem usar esse aparato. Mas é interessante, concomitantemente, trabalhar essas esferas para que a gente não acabe caindo num outro erro que também é fatal: espiritualizar tudo. Espiritualizar tudo é péssimo e, infelizmente, muita gente ainda no século XXI, em 2019,
trabalha sobre essa ótica. Tudo para ele tem um fundo espiritual. Nada pode ser necessariamente psíquico, emocional, existencial. Para ele tudo é espiritual. E aí é complexo. Aí nós entramos num outro problema, um buraco sem fundo, bem mais complexo de trabalhar. Bom, coloca aqui embaixo do vídeo as conclusões que você tirou dessa lição. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação. Fica conosco, vem mais vídeos aí. Daqui a pouco já vamos colocar no ar o próximo trimestre. E eu quero que você se inscreve no nosso canal. Clica aqui no curtido para esse vídeo ser bastante divulgado. E assim nós vamos nos abençoar. Deus abençoe você, sua classe, sua família, seu ministério e sua igreja. Muito obrigado.